Fala pra ele que ele tá bonitão nessa manhã, que a cara dele nem tá muito inchada. Dá um bom dia pra ele aí. Vê se a voz dele ainda tá rouca de sono. O Coelho, você tá mó lindão, carequinha assim, igual eu, tá? Se não é verdade, profetiza aí, irmão, tá? Muito bem. Antes de entrar na lição, irmãos, eu tenho que tirar uma dúvida com vocês de uma coisa que a irmã Josiane me questionou na outra minha aula. Eu uso muito ironia aqui. Todo mundo entende quando eu estou sendo irônico? Por exemplo, uma ironia, você nem precisa vir no culto à noite. Isso é uma ironia, é o oposto que é para você fazer. Todo mundo entende? Fica claro? Amém? Se você não entender, levante sua mão, que se parecer que eu falei uma coisa muito estranha, é porque é uma ironia, tá, irmãos? Amém? Lição de número 4, abra a sua revista aí. Princípios bíblicos sobre o perdão. Lá vai uma ironia para você. Você nem sabia nada sobre isso, né? Então vamos seguir aqui. Nosso comentarista dessa manhã é o pastor Roberto Monteiro. Ele é de Curitiba. Ele que traz aí os comentários da nossa lição. Vamos inicialmente, irmãos, aqui com o nosso texto áureo. Vamos recitá-lo todos juntos. Nossa classe está lotadinha hoje, muito bonito. Então vamos recitar bem forte em nosso texto áureo. Amém? No 3, 1, 2, 3. Sejam... Efésios 4, 32. E a primeira análise que nós vamos fazer essa manhã é em cima deste versículo aqui. Estamos numa escola. Quem escreveu a carta aos Efésios? Apóstolo Paulo, muito bem. Vamos lá, interpretando aqui, Efésios é uma carta que Paulo dá orientações sobre vários assuntos. Ele vai falar ali sobre tratamento pais e filhos, marido e esposa. E um trecho ele vai tratar ali também sobre a questão de perdoar mutuamente. E agora eu quero ver ali alguns termos. Você sabe o que é ser compassivo? A gente lê a Bíblia, a gente vê algumas coisas, mas a gente não sabe o que significa. O que é ser compassivo? Um por vez. Levanta a mão aí, que daí vai falar. Quem levantou a mão lá no fundo? Irmão Edson. O que é ser compassivo? Levantou a mão aí, irmão Edson? Não? Mas vamos lá. O que é ser compassivo? A irmã Creuza depois tem uma resposta, depois do irmão Edson. Não, Fala, irmã Creuza. não é ter paciência, Não. tranquilo. Pastor Israel, o que é ser compassivo? É isso aí, ser compassivo é se compadecer, ter compaixão. Agora releia o texto e coloque essa ideia na sua cabeça. Seja bondoso e tenha compaixão uns para com os outros. Não melhora a compreensão? Então, sempre que você ler o texto, você viu alguma palavra que você não entende o que é, tenho dúvida do que se trata, busque saber, porque isso vai melhorar a sua compreensão do texto bíblico. Outra palavrinha ali, depois a irmã Roseli fala que ela levantou a mão. Mutuamente, o que é mutuamente? Estão com medo? O que é, Marilza? Uns com os outros, entre si, isso que é mutuamente, tá? Então, às vezes a gente tem umas versões que tem umas palavras um pouquinho mais difíceis, mas a gente deve buscar entender. Então, mais uma vez, vamos falar o texto áureo todos juntos, sem trocar as palavras, tá? Fala do jeito que está ali. Beleza? 1, 2, 3, sejam... No fim, metade já tinha parado de falar. O compaixão e compadecer significa sofrer junto com o outro. É isso que está dizendo. Ser compassivo é que nós devemos sofrer junto
o sofrimento da outra pessoa. Exatamente. Se você for ver definição de paixão, é sofrimento, estado de demência mental. Isso é estar apaixonado. Então, com paixão, você sofrer, ter o mesmo tipo de sofrimento que a outra pessoa, tá? Seguindo então, irmãos, objetivos da nossa lição nesta manhã: conhecer a doutrina bíblica do perdão, tanto na antiga como na nova aliança. Não deixou de ser aplicável. A doutrina do perdão não parou na Bíblia. Assim que escreveram o Apocalipse, escreveram Amém no fim, a gente não aplica mais perdão. Ironia, tá? A doutrina do perdão ainda é para os dias de hoje. Segunda coisa, perceber que o perdão é uma experiência abençoadora e libertadora, um ato de obediência a Deus e não depende de impulsos sentimentais. O que isso significa? Que para perdoar e para pedir perdão, eu não preciso sentir. Eu não tenho que esperar que desça um anjo de luz e fale, você precisa pedir perdão, vou massagear a sua mente para que você sinta essa necessidade. Raramente isso vai acontecer. Eu não vou dizer impossível, porque Deus faz coisas impossíveis, mas raramente isso vai acontecer, tá? E ainda praticar, o modelo a ser seguido é o modelo de Cristo, irmão. Se você não sabe em quem se espelhar, quando o assunto é perdão, a pessoa para quem nós devemos olhar sempre é para Jesus. Textos bíblicos que irão inspirar a nossa lição nessa manhã. Mateus 6, 12 a 15. Esse nós não vamos ler porque é o mesmo que o irmão Martinho leu aqui na abertura. Mateus 18, 21 a 35. Esse nós vamos ler e você vai ter que abrir a sua Bíblia porque ele não está todo ali na revista. E Números 14, 17 a 20. Recapitulando então, abra a Bíblia aí, Mateus 18, 21 ao 35, depois Números 14, 17 ao 20. O primeiro não é necessário, que o irmão Martinho já fez a leitura anteriormente. Vamos fazer como de costume. Como é o de costume? Começamos com uma irmã e depois um irmão. 21 ao 35 de Mateus 18, uma irmã pode iniciar para nós. Uma irmã. 18, 21. Pode ler, irmã Regina. Amém. Dá uma pausinha, irmã Regina. Agora nós vamos inverter. Vai lá um irmão para o 23, um homem. Minha irmã, 24.
Amém. Números 14, 17 ao 20, esse você tem na sua revista. Quem não tem revista pode acompanhar na Bíblia. Uma irmã, versículo 17. Amém. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar neste momento. Pai, que a Tua palavra encontre lugar no coração dos Teus filhos, que aquilo que nós aprendamos essa manhã consigamos praticar, que o Senhor nos ajude, Teu Santo Espírito tem liberdade de trabalhar nos nossos corações para praticarmos a Tua palavra. Em nome e para a glória de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos lá então, irmãos. O mundo nos ensina que nós devemos ser ofendidos e magoados. Você sabia disso? Que hoje é muito comum tratar com naturalidade as pessoas ofendidas e magoadas, dizendo que elas devem permanecer nessa situação e que elas não estão erradas em ser assim. Hoje temos ouvido isso. Como assim temos ouvido isso? Existe uma grande militância aí fora dos ofendidos por coisas que muitas vezes nem são com eles. Tá? E eu quero trazer um exemplo bem simples das coisas como elas têm acontecido no mundo, aí fora você vai entender. Luana está aqui, é minha esposa, ela olha para mim e fala: amor, você precisa fazer exercício físico, você está meio gordinho. Qual é a reação do ofendido? Sua esposa tóxica. Você não me aceita como eu sou. Isso é engraçadinho aqui agora, porque a gente aqui comigo não tem esse problema. Tá? Eu falo aquela, sua tóxica, eu vou na academia segunda-feira. Tá? Geralmente é essa a reação. Só que isso tem se tornado natural aí fora. Você vê amizades tóxicas porque as pessoas não podem falar a verdade muitas vezes. Está certo que a verdade tem um jeito certo de se falar. Mas aí as pessoas vão se fechando na sua ofensa, muitas vezes por coisas bobas que aconteceram. Ah, porque o irmão passou por mim e não me cumprimentou na igreja, eu não vou mais nessa igreja, as pessoas não olham na minha cara. Já ouviu isso? Ah, porque aconteceu tal coisa e tudo que o pastor pregou era para mim. Aí a pessoa se ofendeu em vez de aplicar a pregação na vida dela. E isso vai criando uma cultura de ofendidos, que é justamente o que Satanás quer criar na nossa vida, a fim de poder trabalhar outras coisas. Uma vez que você se sente magoado e debilitado, isso dá mais facilidade para o diabo te atacar. Então essa é uma cultura secular que você vê muito claramente aí fora, que é a cultura de que tudo ofende. Muitas coisas ofendem? Sim, não estou tirando disso que as pessoas são moles, embora muitas sejam, que as pessoas são moles e não tem ofensa nenhuma. Existem as ofensas reais, mas muitas coisas poderiam ser resolvidas com uma simples conversinha, mas as pessoas preferem guardar para si uma mágoa daquilo e deixar que aquilo fique ruminando ali no seu coração. Infelizmente, essa cultura tem entrado dentro das nossas igrejas, fazendo com que muitos dos membros tenham ali uma mágoazinha guardada dentro do seu coração. E o que são mágoas? Aqui é uma definição de mágoa: desgosto recolhido, cujas marcas transparecem no semblante, nas palavras. Tristeza, amargura e pesar. E mais uma vez eu trago nossos personagenzinhos aqui, porque eles estão diretamente ligados com mágoas e com problemas não resolvidos. O primeiro aqui nós temos a tristeza. A pessoa magoada, normalmente ela está triste, ela está mais recolhida no seu cantinho, ela não quer muito contato, só que ela não quer o contato e ela não tenta resolver o problema. Ela apresenta sinais de raiva, esse aqui é o raiva.
A raiva faz o quê? Eu fui injustiçado naquele lugar, porque eu vou me vingar, porque Deus queima todo mundo daquela igreja que não tem nenhum santo lá dentro. Esse é você expondo a sua raiva ali para fora, num momento de mágoa. Aqui você tem o medo, esse rapazinho aqui é o medo. Aí tem medo de todo mundo, não conversa com mais ninguém, os relacionamentos estão afetados. Eu não tenho amigo, porque toda vez que eu tive um amigo, ele só me machucou, então eu prefiro não ter ninguém. Eu tenho medo de me relacionar com outras pessoas. E aqui embaixo, eles vão pôr o 10:2 ali, eu já vou falar do próximo. Vamos estar orando, irmãos, momento 10:2, orar por trabalhadores para a seara do Senhor, pedir para a irmã Zígride fazer essa oração para nós. Senhor Jesus, chegamos agora diante de Ti, Senhor, para Te louvar, para Te agradecer, Senhor, pelos nossos missionários, Senhor, que estão no campo levando a Tua palavra, ó Deus. Levante, Senhor, novos obreiros, Senhor, porque a Tua seara é grande, precisamos, Senhor, de trabalhadores, Senhor, capacita, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque Tu ainda estás trabalhando, estás levantando, Senhor, e capacitando também, Senhor. Precisamos de mais e mais, Senhor, obreiros. Em nome de Jesus, clamamos a Ti, ó Deus. Amém. Amém. Seguindo aqui, e ainda algo que tem sido comum, tem acontecido, e aqui é esse bichinho que tem esse nome, é a ansiedade. Toda vez que você tem uma mágoa, você pode sim desenvolver ansiedade. A ansiedade pode levar você a problemas psicológicos maiores. Tudo isso é causado por mágoa? Sim. A neurociência diz que você pode ter dor nas costas por não perdoar alguém. A ciência estuda que você pode ter um câncer por não perdoar alguém. Nossa, é tão grave assim? E não é à toa que a Bíblia está repleta, desde Gênesis até ao Apocalipse, de ensinamentos e conselhos que nós ouvimos desde os profetas do Antigo Testamento, os grandes líderes do Antigo Testamento, e depois de Jesus no Novo Testamento, e os apóstolos dizendo que não é para você guardar rancor, guardar mágoa no seu coração, que é para você perdoar, e se você for o ofendido ainda, é para você buscar conserto com a pessoa que te ofendeu. Então, a mágoa costuma trazer perda de dias e noites de sono. Quem aqui já não dormiu de triste? Não precisa se manifestar. Sentimento de ser injustiçado, como eu falei, muitas vezes traz a raiva na sua vida, porque você acha que sofreu uma injustiça. Irritabilidade, raiva e outros sentimentos que comprometem a qualidade de vida. Gerar doenças crônicas e até fatais, distúrbios emocionais, inclusive depressão em diferentes graus. Tudo isso pode ser causado por mágoa. E por que eu estou falando tanto de mágoa? É o sentimento principal de pessoas que não perdoam e não pedem perdão. Isso é para você refletir nesta manhã. Na nossa série Vida Cristã, somos trazidos novamente ao tema perdão. Por que novamente? Porque nós, que somos cristãos, frequentadores da Igreja Batista Independente de Cascavel, que é essa daqui, estamos cansados de ouvir falar desse tema. Só que por que continuamos falando sobre ele? Porque é necessário relembrar todos os dias a importância do perdão na vida do cristão e do não cristão também, só que ele é um caso diferente. Perdão é uma doutrina bíblica para todos aqueles que querem servir a Cristo. O desejo do nosso coração é ser como Jesus, sim ou não? Alguns acho que não responderam, sim ou não? Então, mais uma vez é necessário aplicarmos essa verdade na nossa vida. E aqui uma definição sobre pedir desculpas e pedir perdão. Qual é a diferença de pedir desculpa? Eu fui lá e me desculpei. Como que a gente faz quando se desculpa? Mas Josi, desculpa que eu te empurrei ali, é porque eu não vi, eu tropecei e a senhora também não presta atenção onde anda. Eu fui lá pedir desculpa para ela. O que é a desculpa, então? É uma maneira de eu me justificar por algo errado que eu tenha feito. Quando o perdão, ele trata de quê? Reconhecimento de que eu estou errado. Então, nós cristãos, toda vez que erramos, nós devemos pedir desculpas, é isso?
Não, nós devemos pedir perdão, que é um reconhecimento do meu erro. Irmã Darla. Paz, irmãos. Numa das internações minhas, os terapeutas deixavam bem claro que você pedir desculpa é um ato que você vai voltar a fazer de novo. E o perdão, você não lembra mais do que você fez. A pessoa, ela libera o perdão, ela não recorda, ela pode até lembrar, mas não dói mais, né? E já aconteceu aqui dentro da igreja, onde o pastor veio me ensinar, né, que se eu fiz a minha parte em liberar o perdão e a outra pessoa não liberou o perdão, aí a consciência não fica mais comigo, e sim com a pessoa. E tem a questão também que é muito grave, eu já estudei também de câncer, úlcera, né, causa várias situações quem não libera o perdão. E também a Santa Ceia, a pessoa não é digna de receber a Santa Ceia quem não consegue liberar o perdão. Amém. A irmã Darla adiantou um pouquinho os pontos lá do terceiro ponto, mas é isso aí mesmo. Desculpa é justificativa, quer dizer que se você fizer de novo, aconteceu, eu fiz de novo. Perdão é assumir o erro e demonstrar arrependimento. Arrependimento quer dizer que você não deveria ter feito aquilo e a partir daquele momento você não fará mais. Presbítero Amarildo. Graça e paz, professor. Graça e paz, irmãos. Bom dia. No versículo que nós lemos aí nos textos áureos aí, Números 14, 18, diz assim: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que ao culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, enfim. E eu acho interessante esse detalhe de Deus perdoar, mas que ao culpado não tem por inocente. Muita gente acha que quando ela pede desculpas, e é justamente aquilo ali, ela quer justificar, que ela quer dizer que ela errou, mas ela é inocente naquilo ali, e fica se justificando. Mas, na verdade, o perdão envolve isso, reconhecer o pecado, não fui inocente naquilo, eu sou culpado, mas eu peço perdão porque realmente eu reconheço que eu errei. Vamos pegar o gancho ali do presbítero Amarildo. Ele falou do texto de Números 14 ali que nós lemos. Então vamos primeiro a uma definição. O que é ser longânimo? Vamos entender o que nós estamos lendo. O que é ser longânimo? Ter um longo ânimo? Tá, mas mais claro do que isso. Longânimo é traduzido por paciência extrema. Ter uma paciência enorme, isso é ser longânimo. Então ele está dizendo lá que o Senhor tem uma paciência muito grande e é misericordioso. É disso que ele está falando. E esse texto é bem interessante, se você for olhar o contexto, o que está acontecendo ali em Números? Qual é o problema da vez ali do povo de Israel? O problema da vez, mais uma vez, é a murmuração. Eles estão reclamando que os espias vieram e falaram para eles que a terra tinha gigante, 10 desanimaram, só 2 falaram bem e começaram a reclamar. E nisso Deus se irou contra o povo e falou assim para Moisés: eu vou destruir todo mundo e de você a gente faz outro. Aí o Moisés entra nessa conversa com Deus e suplica, falando que Deus, o Senhor tem um longo ânimo, é misericordioso, que as nações vão pensar que o Senhor não podia pôr esse povo na terra, e aí resolveu matar eles tudo aqui agora? Não. Aí Deus responde o quê? Conforme a tua palavra, então eu vou perdoar esse povo. Que palavra? Que eu sou longânimo, que eu tenho misericórdia. É isso que Deus está tratando. Só que entra o que o presbítero Amarildo falou. Que vem depois ali, eu vou perdoar. Porém, esses reclamões aqui, todos vão morrer no deserto. Essa era a consequência do pecado. O perdão existiu para a nação ainda iria existir na terra prometida. Só que não vai ser com esses aqui, vai ser com os próximos. Então, a consequência, por isso que não é justificativa. O erro não foi justificado e aí não acontece nada com ninguém. Aconteceu, o povo sofreu a perda de toda uma geração que não foi permitido entrar na terra prometida. Certo? Então, seguindo lá.
Perdão, decisão ou sentimento? O que você acha? O pastor vai falar, depois a gente responde. Bom dia, irmãos, graça e paz. Só uma pequena ressalva importante, é que o perdão, ele só é válido se ele tiver embasado no verdadeiro arrependimento. Na verdade, não existe perdão sem arrependimento. Sem arrependimento é só um mero pedido de desculpas, como nós estamos ouvindo, porque o verdadeiro perdão tem sua base no arrependimento. Essa semana, nós estamos tratando de uma situação denominacional e alguém foi delegado a resolver essa situação. E ela exigia que a pessoa que cometeu a ofensa pedisse perdão, mas ela não estava reconhecendo que ela errou. Para ela aquilo não era um erro, mas era, e é um erro. Então, ela foi aconselhada, você precisa pedir perdão para a pessoa, porque ela está ofendida, porque você de fato errou. E ele argumentando, eu peço perdão, mas eu não errei. E aí foi pedir perdão. Eu te peço perdão por eu ter te ofendido, ter te magoado. Aí a pessoa perguntou, mas você está arrependido do que fez? Não fiz nada errado. Então não existe como ter perdão sem arrependimento. Por isso Deus, Ele só nos perdoa quando nós nos arrependemos. E arrependimento, a Darla até falou isso, né? Mudança de mente, você não volta mais a praticar a mesma coisa, a fazer a mesma coisa. Então a gente precisa entender que a base do arrependimento, do perdão se chama arrependimento. Quando a gente está arrependido, não é difícil pedir perdão. Sabe por que nós temos dificuldade de pedir perdão? Porque não nos arrependemos. Eu peço perdão, mas eu faria de novo. Então essa é a verdade, nua e crua. Nós temos dificuldade de pedir perdão porque nós não nos arrependemos. E eu ouço com bastante frequência a gente dizer, eu não me arrependo do que eu fiz, até peço perdão, mas não me arrependo. Então não tem valor nenhum esse tipo de perdão. O verdadeiro perdão tem sua base no arrependimento. E a segunda verdade que você já expressou é que o perdão de Deus, ele realmente restaura a nossa comunhão com Deus, porém, nós continuamos colhendo aquilo que foi plantado. No caso dessa geração de israelita, no caso de Davi, você está perdoado, Davi, do seu adultério, mas o filho do adultério vai morrer. Pronto. Deus não perdoou? Perdoou, mas teve uma consequência. Então, o pastor deu uma adiantadinha, algo que nós íamos falar mais lá na frente. Mas a base para o perdão é o arrependimento. Para que você possa fazer o quê? Que está lá embaixo. Perdão é sentimento ou decisão? Você decide fazer o que é correto. Como eu disse lá no início, se você esperar sentir, você vai sentir alguma coisa? Dificilmente, porque nós, carne, ser humano, pecador, vai achar que eu estou, como o exemplo que o pastor citou ali, mas eu não fiz nada errado. O decidir perdoar começa com uma mudança na minha vida, que é entender que eu preciso me arrepender. Esse é o início do perdão. Eu entender que eu fiz algo errado. Eu preciso mudar. A decisão do perdão não é você, decidi perdoar, liguei para o irmão, eu não sinto nada ainda, eu acho que eu não fiz nada errado, mas eu decidi te perdoar. Não é isso. A decisão começa na minha mudança primeiramente. A minha mudança é Deus, no momento atual, eu não acho que eu fiz nada errado. Eu preciso me arrepender e eu preciso da sua ajuda para isso também. Porque se esperar surgir de nós mesmos o sentimento do arrependimento, ele também não vai existir. Certo? Seguindo então, eu coloquei essas duas imagens bonitinhas aqui, porque às vezes é assim que parece. Perdão, borboletinha voando lá, coisa linda e maravilhosa. Nasceu a flor da mão da pessoa aqui do perdão. Normalmente não é tão bonitinho assim no momento que você está passando pelo seu tratamento. Ali está o exemplo da borboleta voar, que você se libertou daquilo. Realmente, o perdão ele existe para trazer libertação de um peso que você pode estar carregando. Sim, mas essa imagem aqui, às vezes, ela causa uma imagem errada na nossa cabeça, que é tudo muito fácil e bonitinho e simples de acontecer, quando muitas vezes não é. E o nosso primeiro ponto é mostrar que o perdão ele é uma iniciativa
primeiramente divina. Quando o primeiro casal pecou, o que eles fizeram? No momento de conversar com Deus, vamos um pouquinho para frente. O que eles fizeram? Não foi eu, foi a Eva. Não foi eu, foi a cobra. A cobra vai falar para quem, né? Então, a justificativa veio em primeiro lugar. O primeiro casal, eles tinham comunhão plena com Deus. E então precisou que Deus tomasse a iniciativa de mostrar que, a partir do pecado, então, qual seria o caminho para a restauração. E Deus tem algo muito significativo aqui. Deus disse que quem pecasse ia acontecer o quê? Morrer. Eles morreram instantaneamente? Não. Mas para suprir a necessidade que eles causaram, alguém precisou morrer. E no caso aqui, algum animal provavelmente morreu para que eles tivessem roupas para usar, para cobrir a sua nudez. O princípio agora foi implantado ali. O pecado gera a morte. E é necessário que vocês se arrependam do seu pecado. A partir daí você vê no Antigo Testamento vários sacrifícios acontecendo. Para quê? Para que o pecado da morte não fosse imputado sobre mim, era necessário eu me arrepender e levar então um animal ao templo para que ele fosse lá sacrificado pelo meu. Alguém ainda tinha que morrer. Esse era o princípio do Antigo Testamento. Pecou, a consequência ainda existe, que é a morte. De quem? Para que eu não morra, um animal vai morrer no meu lugar. Só que aí você vê o que vai ser direcionado lá na frente. João Batista vê Jesus, ele diz o quê? Eis, então chega o sacrifício perfeito que vem para pagar pelos pecados de todos, para que todo aquele que se arrependa e crê no sacrifício de Jesus como Salvador, não precise morrer eternamente. Continuando aqui. Eu trouxe alguns exemplos de situações de conserto entre familiares. E aqui a gente tem o caso do Jacó, que está retornando para sua casa. Jacó, ele aprontou para o irmão dele, com a ajuda da mãe, e precisou fugir porque o irmão dele prometeu ele de morte. Tá? A grosso modo, foi isso que aconteceu. Então, ele fica muito tempo fora da sua casa, e ele precisava, então, voltar agora. Tinha decidido voltar. Duas coisas são importantes nesse tema aqui, neste texto. O primeiro é entender que, isso vai estar lá em Gênesis 32 e 33. Jacó queria ser abençoado. Que tipo de bênção ele precisava? Já que ele estava voltando da casa do seu tio Labão, cheio de filho, que isso era o resultado de bênção de Deus para aquela época, e com muitos bens. Que tipo de bênção o Jacó precisava na sua vida? Primeiramente era um conserto com Deus e depois com o seu irmão, e isso seria realizado através do perdão. Exato. Provavelmente o Jacó era um cara meio perturbado mentalmente ali na questão de eu cometi um erro há anos lá atrás e esse erro precisa ser consertado. Só que inicialmente ele só poderia consertar o erro dele depois de um acerto com Deus. E é isso que ele faz lá no Val de Jaboque, quando ele luta. O fato de lutar ali não quer dizer que ele teve vantagem ou desvantagem, tá? Uma luta ali é uma insistência por algo da parte de Deus. Ele não estava batendo em Deus. Deus, no final, deu só uma reladinha nele ali, só para ele ver quem estava no controle. Mas a intenção ali era alcançar o favor de Deus para que a sua mente, a partir daquele momento, fosse diferente. O que significa Jacó? E o que significa depois? Depois do encontro com Deus, o nome dele é mudado para? Que é? Príncipe com Deus. Então, de enganador, daquilo que ele fez, que foi literalmente enganar o seu irmão, o encontro com Deus muda a sua vida, a sua mente, o seu coração, e ele volta como um príncipe. Essa é a ideia de buscar inicialmente o conserto daquilo que nós fizemos de errado em Deus. Quem vai proporcionar o tratamento é Deus. É através do nosso contato com o Espírito Santo que o perdão vai começar a ser gerado para você tratar com a pessoa com quem você precisa tratar. Depois disso,
existe uma mudança para a reconciliação com Esaú. O que Jacó faz quando ele vê o irmão dele? Depois, o presente já chegou para dar uma amolecida, tá? Não, um parênteses aqui, não faz mal mandar um presentinho antes de pedir perdão a pessoa, tá? Já dá uma quebrada no gelo, tá? Depois disso, ele vê o irmão dele, o que ele faz? Se joga no chão, irmão. É humilhação. Ele entende a condição dele, que eu errei com você e agora eu estou aqui me humilhando. É gostoso se humilhar, né? Todo mundo aqui faz profissionalmente isso, né? Ironia, tá? Humilhar é muito difícil, você baixar a tua bola, você assumir que está errado. Foi o que o Jacó fez aqui. Ele era muito rico, ele tinha tudo o que ele precisava materialmente, mas ainda faltava a mente e o coração. A consciência ainda dizia que tinha algo para ser resolvido. E é o que ele fez aqui. E depois dessa atitude, e depois desse tratamento, a atitude de arrependimento, tá? Arrependimento e esse tratamento levam Jacó a estar bem novamente com o seu irmão. Isso aqui é um exemplo de tratamento de Deus quando existe algo para ser mudado. Pode passar anos, e até uma coisa que eu comentei com o presbítero Amarildo antes, hoje em dia, muitos estudos de faculdades estão dizendo que se você não sentir que deve pedir perdão, você não precisa. Isso é um engano do diabo para a vida das pessoas, tá? Se você esperar sentir, não vai acontecer. Ah, mas eu preciso de um tempo. Você sabe quantos dias você vai viver? Sabe? Quem sabe aqui se vai morrer amanhã? Quem quer morrer amanhã? Ninguém. Mas dá para garantir que não vai? Não dá. Só Deus sabe qual é o dia. Então você vai ficar adiando por quê? Ah, porque eu preciso me sentir bem comigo mesmo. Dificilmente esse momento vai chegar. Você vai viver sobre uma tortura. Certo? Aqui está um exemplo de tratamento de Deus. Segundo, O tempo não apaga. O Jacó passou mais de 20 anos e só piorou a situação, né? Enquanto não tratou. Às vezes pensa, o tempo vai resolver. O tempo não resolve. eu sempre uso essa justificativa. Ache na Bíblia essa frase, o tempo vai resolver. Você encontra? Quem já leu a Bíblia inteira? Levanta a mão. Não vou cobrar de quem não leu, só para quem leu. Está escrito na Bíblia, o tempo resolverá as suas mágoas? Está escrito lá assim? O que está escrito? Se o seu irmão tem algo contra você, aqui ainda. Outro exemplo de perdão é o de José e seus irmãos. Irmão, alguém de vocês já foi jogado num poço vazio pelo seu parente? E depois vendido? E depois virou escravo? E depois ficou preso? Essa é a história do José. José demonstra mais conhecimento sobre Deus do que muitos de nós. Por quê? Por alguns pontos. José ele sonhou com uma coisa que quando ele sonhou não fazia sentido. Por quê? A família dele se ajoelhando perante ele e servindo a ele. Esse era o sonho do José. Pela ordem, se fosse servir alguém, seria o irmão mais velho e não ele. Ele não era o mais velho, ele estava lá pelo fim. Mas Deus tinha planos através de José. Então ele passou por várias injúrias, vários problemas e várias dificuldades que poderiam fazer com que José fosse um cara magoado, ressentido, perturbado, ansioso, depressivo, com síndrome de inferioridade, todos quanto é problema, se você quiser citar psicológico, ele tinha razão de ter, por tudo que ele passou na vida dele. Mas o José não se apoiou nos seus problemas. Uma coisa que eu gosto muito nessa história aqui, você não vê um anjo de Deus descendo falar com José. Você não vê, e Deus apareceu para o José e falou tal coisa. Você não vê, e José fez tal coisa porque Deus estava ali falando com ele. Você não vê isso nessa história. Mas você vê um caráter de quem conhecia a Deus. E sabia o que deveria ser feito. Tanto que quando os irmãos dele chegaram ao Egito, o primeiro sentimento de José foi o de... Quem lembra? Primeira coisa que ele foi fazer escondido? Chorar. De raiva? Não, de compaixão pelos seus irmãos.
Chegou agora, eu vou me vingar de todo mundo, agora eu vou prender tudo eles aqui. Vão ser todos meus escravos agora. Foi isso que ele fez com os irmãos dele? Não. A ação de perdoar os seus irmãos em primeiro lugar foi que tomou o seu coração. E isso só é possível a partir do relacionamento com Deus. Esse tipo de sentimento, irmão, a gente não tem naturalmente. De você apanhar, ir para o poço, ser vendido, ser preso, ser injuriado, disseram que ele fez uma coisa que ele não fez. E depois disso você ainda vê a pessoa ir a ajudar. Isso só Deus pode proporcionar na sua vida e no seu coração. E ainda seguindo, aqui nós temos o que nós já falamos antes, o caso do povo de Israel. Como nós já citamos, não vou repetir, que é a questão ali de o povo errou, Deus perdoou, mas existe consequência, que era a geração que foi perdida naquele lugar, no deserto. Amém? Alguma pergunta até aqui? Moisés, então, ele está demonstrando que ele conhecia o caráter do amor de Deus. E ele cita isso. Moisés entende o princípio que o perdão é iniciativa de Deus. A oportunidade vem de Deus para que nós tenhamos a nossa mente e o nosso coração libertos do peso do pecado. Você, como cristão, tem convicção que o perdão que nos alcançou em Cristo é iniciativa de Deus? O perdão que você recebe é algo que você faz? O perdão é porque você se tornou uma pessoa boa? Não. O perdão é porque Deus decidiu que era necessário a providência lá atrás, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida diferente, sem carregar o peso do pecado. Segunda coisa lá, então, nosso segundo ponto, vamos correr. Perdão, marca relevante na vida e no ensino de Jesus. Jesus quase não falou sobre perdão também, né? A vida de Jesus, seu ministério, sua entrega voluntária para morrer por nossos pecados e nos dar perdão é a marca do amor, da encarnação do Verbo de Deus. O perdão precisava ser um divisor de águas na mente e na cultura religiosa dos judeus. Por quê? Jesus veio para marcar muito bem esse segundo aspecto ali, porque o que a lei falava? Eu levei um tapa na cara, eu posso revidar, dar um tapa na cara na mesma proporção. Jesus falou o que quando você levar um tapa na cara? Deixa bater mais uma vez. Então isso aqui para o judeu era algo assim difícil de entrar na cabeça dele. Por isso os judeus tiveram também muita dificuldade com os ensinos de Jesus. Jesus sempre mandou você ir além no amor e na compaixão com o próximo. Mostra a importância e a necessidade do perdão, tanto divino quanto ao próximo. A oração modelo de Mateus 6, Jesus volta e frisa uma parte muito importante. Então, o texto que foi lido lá pelo irmão Martinho, fala da oração dominical, a oração modelo. Pai nosso que está, santificado seja o teu nome. Venha o teu, seja feita a tua, assim na terra. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos ofendeu. E não nos deixe, mas porque teu é o reino e a glória para sempre. Amém. Qual é o ponto que Jesus voltou para frisar? Voltou para frisar, agradeça pelo alimento. Voltou para frisar, irmão Zé Carlos? Então, Jesus voltou para dizer, então, ó, gente, eu vou explicar um detalhezinho aqui aí, para não passar. Se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Então, você começa lá, o seu relacionamento primeiro vai lá, eu vou falar disso mais para frente depois. Deus me ajuda, eu preciso assim, assim. Na hora de resolver com o irmão, você briga de novo em vez de resolver. O perdão de Deus é validado na sua vida? Por quê? Porque Jesus disse que você quer, perdoa-nos conforme eu perdoo. É isso que está dizendo na oração. Então, se eu chego na hora de eu resolver com meu irmão e eu briguei de novo e xinguei ele mais ainda, mas Deus já me perdoou. Você acha que isso aconteceu? Seguindo lá, então Jesus vai frisar o perdão na oração que ele está ensinando.
Jesus ele usa ensinos muito práticos e muitas vezes ele desenha, e é o que eu fiz ali no próximo slide, para você entender como é o ensinamento sobre o perdão. No texto ali de Mateus 18, eles estão numa conversa falando sobre ofensores e tal, e aí o Pedro joga essa, Jesus, é 7 vezes, né, que perdoa, porque na cabeça do Pedro, chegou na 8ª, podia era partir para a ignorância. Esse é o pensamento que nós temos, um limite para perdoar alguém. Quando Pedro diz lá, é 7 vezes que devemos perdoar, para o judeu, o número 7, ele implica em quê? Perfeição. Se eu já fiz 7 vezes, então eu já fiz a minha parte. Se fizer mais, eu não preciso fazer mais. Eu já fiz o melhor possível. Aí Jesus chega com essa continha aqui, ó. Não, Pedrão, não é 7, é 70 vezes 7, que dá por dia 490 vezes. Jesus está dizendo que é para contar 490 vezes? Não, ele está ensinando o que aqui? Não há limite para perdoar. Se o teu irmão te ofender 400 vezes no dia, e as 400 vezes ele disser que está arrependido, a sua função como cristão é fazer o quê? Perdoá-lo quantas vezes? As 400 que ele pedir. Jesus está mostrando que não há limite. E aqui eu trouxe a continha aqui para a gente aprender. Temos ali a parábola do credor incompassivo. E ela fala do quê? E eu trouxe mais claro, porque às vezes a gente passa por esses nomes e não entende o que quer dizer. Então, existia um homem que devia ao seu senhor lá. Ele devia 10.000 talentos. É esse número aqui, tá? Vamos entender como que chega em um talento. Um denário é a diária de um trabalhador comum. Então, um denário é um dia de trabalho. Vamos colocar aí, antes da pandemia, uma diarista cobrava R$120 para fazer uma limpeza na sua casa de um dia. Tudo bem? Isso é uma diária de um trabalhador comum. Muito bem. Um talento equivale a 6.000 denários. 6.000 denários na nossa diária de 120 dá quantos mil? 720 mil. Então, isso já é um valor alto para ser pago em uma dívida. Mas o rapazinho devia 10.000 talentos. Então, a gente faz 10.000 vezes 720 mil, que dão aqui, ó, 60 milhões de denários, que dá essa quantia. Que número é esse aqui? 7 bilhões e 200 milhões de reais. Se fosse no tempo da pandemia, numa diária, esse rapaz deveria ao seu patrão 7 bilhões. O que Jesus está mostrando com este número? A sua dívida é impagável. Essa é a demonstração daqui. Então, primeiramente, nós devemos entender que é o ensino de Jesus, que aquilo que nós devíamos, o pecado que foi colocado na humanidade, com o erro lá do primeiro casal, tornou você uma pessoa endividada com uma dívida impagável, que o seu esforço não seria capaz de pagar. Presbítero Amarildo. Professor, eu vejo a beleza daquela oração de Moisés pelo povo como sendo o oposto da parábola do credor incompassivo. Porque Moisés, ele foi perdoado de algo também impagável, que ele matou um egípcio. E aí ele foge, tem o tempo de tratamento de Deus com ele no deserto, para torná-lo o homem mais manso da terra, para suportar, inclusive, o pecado daquele povo, a objeção daquele povo contra ele. Quando ele tem a oportunidade que Deus fala, não, eu vou destruir esse povo, vou começar um povo através de você. Ele, não, Senhor, o Senhor é longânimo, ele faz aquela oração, e aí mostra que ele realmente entendeu o valor, a grandeza do perdão de Deus. Porque se Deus pôde perdoar ele, que matou uma pessoa, Deus também podia perdoar aquele povo que estava murmurando. É o contrário do credor incompassivo, que muitas vezes a gente, como cristão, a gente é o credor incompassivo, porque Deus nos perdoou de pecados terríveis da nossa vida pregressa, e às vezes a gente não tem a mesma misericórdia, o mesmo amor com o que está perdido lá fora, que pratica as mesmas coisas que a gente, ou a gente até era pior do que muita gente lá fora, e a gente não tem essa misericórdia, esse olhar de misericórdia. É bem isso. Nós tínhamos uma dívida impagável. Eu ainda coloquei aqui em tempo.
na diária demoraria 164.383 anos para pagar essa dívida. Você não teria vidas para pagar a sua dívida. Mas aí vem Jesus no seu sacrifício, e aí o primeiro credor que aparece lá, que é o que perdoa a dívida, e faz exatamente isso. Você não deve mais nada. E aí muitas vezes a gente se parece com o segundo. O segundo, ele vai cobrar do seu conservo uma quantia de 100 denários. 100 denários é para dar na nossa diária aqui 12 mil reais. Tá? 12 mil reais, bem conversadinho, com o tempo você paga. Mas ele foi também incompassivo com o seu conservo, dizendo que ele não poderia mais circular, porque ele mandou prender o conservo dele até que a dívida fosse paga. E aí um ponto para você pensar com relação ao pecado. O pecado e a falta de perdão colocam você numa prisão que você é torturado. Verdugo é torturador. Então, aquilo que causa na sua mente, no seu coração, é comparado a uma tortura, a falta de perdão. É isso que Jesus está ensinando nessa parábola aqui. Que nós tínhamos uma dívida impagável, e o perdão de Deus por nós, ele foi ilimitado. Ele não deu um limite, se fizer isso, não perdoa. Tem uma coisa lá que Jesus disse que não, que é o pecado contra o Espírito Santo. Com exceção a isso, todo o pecado, ele é perdoado. Aí chega eu, Tiago, fala, me chamou de careca lá, eu não olho mais para a cara dele, e eu quero dizer que por causa de uma coisa tão boba e simples, eu não vou perdoar o meu irmão. Existem ofensas graves? Existem. Existem traumas? Com certeza eles existem. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, esse é o ensinamento de Jesus para nós, independente do tamanho, Ele está disposto a trabalhar a sua vida e o seu coração para gerar o arrependimento e o perdão. O pastor vai falar? Sim. Só falando um pouquinho aqui sobre o tempo do perdão, né? Quando é que eu tenho que perdoar? Quanto tempo eu devo esperar? Jesus responde isso em Mateus 5:25. Jesus vai dizer, entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Então, o tempo do perdão é depressa, não é daqui uma semana, é agora, é já. E por que razão? Porque o grande problema da mágoa no coração, da falta de perdão, é que quebra o nosso relacionamento com Deus. Não há relacionamento com Deus. Eu venho ao culto, você está perdendo tempo. Eu vou orar, Pai, eu chego na tua presença. O Pai olha para vocês, não posso te receber. Por quê? Porque tem um acusador aqui te acusando agora, porque o diabo fica fazendo isso. Olha lá, ele disse que é teu discípulo, que ele te serve, mas ele está devendo para o fulano lá que ele não perdoa, está com o coração cheio de mágoa. E aí o verdugo está lá acusando, tá? O acusador está lá. E aí Deus, o Pai vai dizer, não posso receber você. Inclusive eu coloquei como condição para te receber que você perdoe o outro. Então, enquanto você não fizer isso, a tua audiência comigo está cancelada, não tem audiência com Deus. E aí eu fico pensando, Tiago, e essa é, professora, a grande questão que cada um de nós tem que levantar. Como anda o nosso relacionamento com Deus? Porque se você tem mágoa no coração e não perdoa alguém, o teu relacionamento com Deus não está bem, está interrompido, e a gente precisa levar isso a sério, porque você só tem uma vida religiosa, não tem vida de relacionamento com Deus, não. Seguindo aqui então, o pastor já adiantou tudo. Terminando, Mateus 5, 23 a 26. Alguém abre para nós lá rapidinho, esse texto aqui é importante. Mateus 5, 23 ao 26. Pode continuar.
Tá bom, Darla. Esse aí é o texto que o pastor leu e ele adiantou. Lembra que eu falei que ele adiantou minha aula? É isso aí que ele fez. Aqui, ó, conceitos para a gente entender desse texto aqui. O primeiro, o ofendido tem responsabilidade. Ele fala, se alguém tiver algo contra você. Ah, mas eu não fiz nada, é ele que tem contra mim. É para você ir lá e se consertar antes, para que isso não interfira no teu culto, na tua relação com Deus. Isso de trazer a oferta é cultuar a Deus. Então você quer cultuar e levanta a mão, assim, aí às vezes a gente tem que ouvir uns falando assim, nossa, a igreja está cheia de gente falsa e hipócrita. Às vezes nem é mentira, porque as pessoas estão sendo falsas e hipócritas mesmo. Estão querendo adorar a Deus, entrar na presença de Deus, carregando um monte de bagagem do pecado na sua vida. Então você espera um pouco, está lá o negócio da oferta, deixa do ladinho, é isso que o texto está falando. Deixa do ladinho, vai lá, resolveu o assunto com o teu irmão, resolveu lá, aí você pode voltar e apresentar a sua oferta a Deus, depois que os seus assuntos estiverem resolvidos. Falta de perdão interfere diretamente no teu relacionamento com Deus. E o perdão é pro adversário também, tá? Não é só, o irmão, tá? Vou me consertar com meus irmãos. Não, é para aquele que você não gosta, que só te faz mal. Também se aplica a esse, tá? Como cristãos, o perdão não é limitado. Eu defino quem eu quero perdoar. Não está escrito isso na Bíblia. Escolha com sabedoria as pessoas quem perdoarás. Está escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso na Bíblia. É para o adversário também. Falta de perdão leva à tortura. Lá no fim, você vai ser lançado aos torturadores, lá se você não resolver o seu problema com o seu adversário. E isso interfere diretamente no seu relacionamento com Deus. Somente alguém como Jesus pode mostrar o que é enfrentar a dor. Jesus está lá crucificado, ele olha para quem estava crucificando e faz o quê? Mata eles, Pai. É isso que Jesus falou, né? Falou o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão agindo na ignorância. Então eu não tenho mágoa com eles por eles terem acabado de me colocar uma coroa de espinho dolorida, por eles terem me pregado aqui, daqui a pouco um deles vai enfiar uma lança na minha costela. É isso que Jesus está falando. Eu não vou guardar uma mágoa, porque eles não entendem. Muitas vezes a pessoa erra com você na ignorância, ela não entende. Uma pessoa que nem conhece a Deus erra com você e você fica todo ouriçado e magoado. A pessoa está agindo sob o domínio de Satanás na vida dela. E aí você quer levar aquilo para o seu coração, trazendo problema para a sua vida. E é bem isso que o diabo tem para você, irmãos. Como seguidores de Cristo, estamos dispostos a perdoar como Ele perdoou. E ainda rapidinho aqui, terceiro ponto, antes que acabe o nosso tempo, temos 5 minutos. Perdão é uma via vertical e horizontal, e aí pega muito mais do que o pastor falou aqui agora. Vertical é meu relacionamento com Deus. Horizontal, meu relacionamento com o meu próximo. É isso que se trata. Para cá. Primeiro nós recebemos, eu não consigo fazer isso. Os discípulos, em determinado momento, falam para Jesus assim, isso aí que o senhor está falando é muito difícil. Aumenta a minha fé. Eu preciso primeiramente ter a minha fé aumentada para eu conseguir dar o passo seguinte, que é a decisão do perdão. Só Jesus pode gerar isso na nossa vida e no nosso coração. E um passo importante é dar nome ao pecado e falar abertamente com Deus sobre ele. Hoje em dia é muito comum falar que as pessoas não têm pecado, elas têm problema. Tá? Quando falar, meu problema, não, troca o problema, o meu pecado. Dá um nome para ele. O meu pecado é que eu gosto de roubar um pão de queijo na panificadora quando eu passo perto da mesa lá. Tem os crentes que gostam de pegar uma uvinha no mercado, né? Passou lá perto da uvinha, vamos ver se esse aqui está agradável ao Senhor, né? Bom, isso é pecado, é roubo, não é porque é uma que não é roubo. Dá nome para o teu pecado. Mas tal coisa, é pecado. Mas é pecado. Então, tire o problema e troque por pecado. Assim você vai alcançar o perdão de Deus, primeiramente para a sua vida. Jesus ensinou na oração que é para perdoar assim como perdoamos. A vontade de Deus é que sejamos perdoados e aprendamos a perdoar. Alguém vai para nós lá, 2 Coríntios 2, 10 e 11.
Se não perdoamos nossos devedores, quem nos feriu e magoou, também o Pai não nos perdoará. E aí o seu relacionamento com Deus foi por água abaixo. Por quê? Você quer colocar uma condição que você não cumpre que Deus aceite. Como assim? Ah, eu não consigo perdoar meu irmão, mas eu quero continuar com meu livre acesso a Deus. Deus vai chegar para você e vai falar, hoje, como o pastor disse aqui, não posso te receber. Tem um texto muito interessante que fala sobre a questão ali de, se você tiver brigado com a sua esposa, você não adianta nem vir para o culto. Já ouviram algo semelhante a isso? É isso que acontece. Fechou o tempo em casa com a família e quer vir aqui adorar a Deus em espírito e em verdade. Só no espírito. Irmão, esqueci. Fernando. Eu levo aí, irmão Fernando. Paz do Senhor, irmãos. Sobre isso que o professor falou, acho interessante aquela questão da oferta, as duas primeiras ofertas, a oferta de Caim e a oferta de Abel, né? Onde a oferta de Caim não foi aceita, além da questão do Senhor não aceitar o coração, uma pessoa, Caim ofereceu uma oferta dos frutos, uma oferta de comunhão e de paz, e Abel ofereceu um sacrifício vivo, né, do seu rebanho. Então, como oferecer querer comunhão com o Senhor sem ter passado pelo arrependimento e pelo sacrifício de perdão, né? Então, o professor tinha falado que o Senhor não tem como receber, o Senhor tem as suas etapas, digamos assim, né? É isso aí. 2 Coríntios 2:10, quem está aí, irmã Josi, pode ler, 2:10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, o que o Paulo está falando aos Coríntios aí? Se é necessário perdoar alguma coisa, perdoe, porque eu também perdoei quando era necessário, se tinha alguma coisa para perdoar. Para quê? Quando você não perdoa, você está dando uma coisa que chamam de legalidade, né? Dar vantagem. E quais são os desígnios de Satanás? O que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir. Você não perdoou, você está dando liberdade para ele agir. Aí você está lá na presença de Deus. Deus, por que eu passo por tudo isso? Não, é você que está deixando. Você tinha uma maneira de fechar essa porta, de acabar com esse problema aí, essa brecha que está sendo dada. Mas você está tendo dificuldade. Então eu não posso fazer nada neste momento por você. Não que seja impossível para Deus agir, mas Ele está honrando um princípio dele mesmo, que se não houver perdão, o diabo tem autonomia para te atacar. É isso que ele está ensinando. Quem ergueu a mão, foi, irmã Josi? Pode falar. Ô, Tiago, duas coisas muito importantes que eu considero é que tu mencionou a questão de confessar o pecado. Quando eu me converti, um dos trabalhos que o pastor fez com a gente era dobrar o nosso joelho e dar nome ao nosso pecado. E apesar de eu saber que estava falando com Deus, que ninguém mais estava me ouvindo, eu tive uma dificuldade muito grande. É muito vergonhoso você estar falando, você saber que Deus está ouvindo e você ter que colocar aquilo tudo para fora. Para mim foi muito difícil. Eu acho muito importante e ele dá a sensação realmente de liberdade, sabe? De libertação, assim. Mas para mim foi uma coisa muito difícil. Eu acho que a gente, quando tiver todos os dias, né, dar nome ao nosso pecado é fundamental. Uma outra coisa, a gente sempre menciona o perdão em relação ao próximo, né? Também existe a dificuldade da gente se perdoar. Isso é uma coisa que o inimigo trabalha muito na mente, da gente ter essa dificuldade de se perdoar. Isso também foi um desafio na minha vida. Eu tenho pessoas muito próximas da minha família que ainda não conhecem o Evangelho, mas eu vejo esse sentimento de remorso, sabe? Ela se culpa, ela reconhece que fez errado, ela sempre que manda uma mensagem escreve, eu não fui um bom isso, um bom aquilo, mas você vê que é um remorso que a pessoa tem. E mesmo você falando que Jesus pode libertar, a pessoa tem essa dificuldade de dizer, poxa, mas será que se eu fizer só isso, sabe? Só confessar, só aceitar Jesus, Ele vai me perdoar? Isso também é difícil. A questão... Tranquilo? A questão citada pela irmã Josi, ela é muito importante porque é muito mais de você chegar na sua cama no final do dia e falar, Jesus, perdoa todos os meus pecados. Isso é vago.
e é vago e parece meio robótico, automático, que eu só estou fazendo o que eu tenho que fazer. O perdão, ele deve nominar os pecados justamente que é um reconhecimento. Jesus, eu errei aqui hoje, eu peguei a uva do mufatão e eu não paguei. Eu vou lá pagar amanhã, mas eu me arrependi de ter feito isso. Jesus, eu briguei com determinada pessoa hoje e eu reconheço que eu errei. A vergonha vem justamente porque o diabo não quer que você confesse. E a humilhação é o que nos dá vitória diante de Deus, com as causas que nós precisamos resolver. Certo? Então, o perdão, ele nos faz fechar brechas. E aí o diabo não pode mais te acusar e tocar na sua vida. Muitas vezes passamos por situações que são ligadas diretamente aos pecados não tratados, os problemas não resolvidos que temos na nossa vida e do nosso coração. E encerrando aqui, como está o seu coração? Você tem dificuldade de pedir perdão? Você tem dificuldade de perdoar? Eu noto que para muitos a dificuldade maior não é nem ir e pedir perdão para a pessoa ofendida, e sim de quando foi ofendido, liberar o perdão a essa pessoa. Aí entra no que a Darla falou. Às vezes a pessoa até fez a parte dela de vir e pedir perdão, só que eu estou sendo duro e resistente, porque a gente tem um sentimento na nossa mente que é assim, não, ela tem que sofrer, eu não vou perdoar agora, ela vai carregar esse peso para o resto da vida. Isso é você tomar o veneno e esperar que o outro que morra. Já ouviu essa frase? Isso é a falta do perdão, liberar perdão à pessoa. Eu não consigo nesse momento. Aí entra a decisão. Eu decido liberar perdão para você, para a sua vida. E Deus vai tratar do restante que é comigo. Pastor Marcos, e daí nós vamos para o fim. Só frisando uma coisa que o profeta Isaías, ele fala para nós que toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazias. Mas então tudo que eu desejar de mal para o meu parceiro, para o meu vizinho, para o meu irmão, ela vai chegar até ele. Mas Deus pode fazer transformá-la em bênção e voltar em maldição para mim mesmo. Muito cuidado com aquilo que nós proferimos, é isso que o pastor Marcos está falando. E aí no último ponto que é interessante não cabe a nós julgar, tá, irmão? Mas ele não se arrependeu, está falando da boca para fora. Aí é ele com Deus, não é com você. Se a pessoa veio até você, a sua parte é de quê? Eu decido liberar perdão para a sua vida e não carregar mais esse peso. Se ela está arrependida ou não, é ela e Deus. Deus vai tratar. E aí você vai parar com o seu sofrimento de carregar esse peso e essa mágoa na sua vida.